noite a todos. Tudo bem? É uma alegria muito grande, mais uma vez, estar aqui com vocês, especialmente nesse mês, né, que é um mês de aniversário de uma casa espírita e que traz tantas bênçãos para todos nós aqui e muito além, né? Conforme a gente fica sabendo dos trabalhos assistenciais que acontecem. Então é realmente uma honra fazer parte dessa família e o sentimento é de gratidão profunda. As pessoas que estão à frente desse trabalho, né? Vou falar aqui do George, da Christian, mas a gente sabe que existe um suporte dos encarnados e, sobretudo, dos desencarnados, que são os nossos amigos na espiritualidade, que permitem essa obra e que sustentam essa obra no plano espiritual. Então, a eles também, meu muito obrigado e me coloco mais uma vez como um amigo, um parceiro, um trabalhador dessa casa. Quando eu faço palestras em outros lugares, o meu lugar de referência é o Lar Francisco. De onde você é? Do Lar Francisco de Macaé. E eu confesso a vocês que eu tenho uma invejinha branca de vocês, porque vocês estão aqui pertinho, podem vir toda semana, e eu não tenho essa facilidade. Mas se aqui eu estivesse, certamente eu seria aquele que de carteirinha comparece, porque é realmente uma bênção, um privilégio. Então, quando eu estava saindo de casa hoje, eu lembrei dos meus tempos de escola. Tem até caderninho. E caramba, eu estou indo estudar, né? E de fato a gente vem aqui para estudar, para aprender, para ampliar os nossos horizontes sobre os temas mais importantes da vida, as verdades eternas, aquelas que, se absorvidas e alicerçadas no nosso íntimo, vão nos acompanhar para a eternidade. E esse conceito, às vezes, a gente não para analisar, né? Eternidade, somos espíritos imortais, eternos. O que será isso, assim, na verdade, né? Aí eu pensei hoje, quando eu estava relendo aqui os trabalhos, conteúdo da apresentação, e eu pensei assim, 1 bilhão de anos. Isso é real, gente. Daqui a 1 bilhão de anos, a gente vai continuar existindo. Seremos ainda, em essência, o que nós somos hoje, obviamente, com todas as atualizações feitas. Mas e 50 bilhões de anos? É quase um pensamento assim, que parece uma brincadeira, mas isso é uma verdade. E essa verdade, ela não está chegando a nós para satisfazer uma simples curiosidade. Ter a noção de que nós somos espíritos imortais, espíritos eternos, isso nos coloca frente a uma realidade, a uma perspectiva que nos possibilita ter um olhar sobre a nossa vida hoje muito diferente do que se acreditássemos na finitude, né? Desencarnou, apagou a vela, não tem mais nada, é o nada, é o vazio. Durante muito tempo, em outras existências, nós possivelmente transitamos nesse paradigma e provavelmente sofremos com ele. Mas quis a misericórdia divina que chegássemos nesse ponto, nesse estágio, onde a gente tem consciência plena da nossa condição de espíritos imortais. E até me pergunto, será que a gente tem consciência plena mesmo? Eu lembro que uma das nossas conversas aqui, eu falei sobre a diferença de estar ciente e estar consciente. Então vamos uma breve recapitulação, brevíssima recapitulação. Quando eu sei de algo, mas ainda não estou colocando em prática,
Isso significa estar ciente. E só para pegar um exemplo, quando eu sei que me estressar no trânsito e de repente falar palavras pouco delicadas para o meu colega lá que está dirigindo outro carro. Eu não estou falando de mim não, tá, gente? Eu cometo vários erros, mas esse não. Por acaso esse não. E aí eu me aborreço e solto aquelas palavras. Ou se eu não solto as palavras, a emoção se descontrola. Então, quando eu faço isso e depois eu penso, realmente isso não é uma boa, não é um caminho legal, né? Eu estou ciente que não é legal. Mas será que seria justo e adequado eu dizer, eu estou consciente que não é legal? Então, dentro daquela conversa que a gente teve falando sobre esse assunto, eu trouxe essa ideia, esse paradigma, que você pode concordar ou não. Estar consciente é algo tão profundo, é algo que já está tão estabelecido no seu ser, que você já age de acordo instintivamente com aquele grau de maturidade ou de consciência. Por exemplo, se tiver um animalzinho frágil pedindo ali a sua atenção na rua, um cachorro de rua, é um exemplo meio drástico assim, né? Mas vamos lá, você agrediria esse animal? Você chutaria ele? Jogaria uma pedra nele? As pessoas em geral, né, 99% das pessoas que eu convivo diria, Deus me livre, isso que absurdo, eu não consigo nem pensar nessa possibilidade. Se você não consegue nem pensar nessa possibilidade, isso quer dizer que você está plenamente consciente de que aquele é um ato abominável que não se deve fazer. Agora, se você ainda titubeia e acha que pode fazer, é porque você ainda está nesse trânsito do ciente para o consciente. E o que tem a ver isso aqui com a nossa conversa? Eu comecei falando da imortalidade da alma, de sermos espíritos eternos. Estar consciente desta realidade nos permite experimentar a vida de uma forma muito peculiar, diferente de quem ainda está só ciente. Aí eu olho nos olhos de todos vocês, eu me olho no espelho e eu poderia me perguntar assim: será que a gente já está plenamente consciente de que somos espíritos imortais, que não existe fim para o nosso ser, que não existe fim para os nossos entes queridos, que não existe fim para essa condição chamada vida? Porque se estamos conscientes disso plenamente, o nosso olhar vai ser diferente. E se ainda não estamos 100% conscientes disso, acredito que hoje pode ser um momento de reflexão, um momento de autoavaliação, porque isso faz toda a diferença na nossa caminhada. Então o assunto hoje é a dor, e qual a proposta da dor na nossa existência, no que tange a nossa transformação, né, espiritual, nosso crescimento. A dor é um mecanismo biológico. Quando a gente tem um estímulo doloroso, a gente normalmente se afasta desse estímulo. Isso é uma reação natural, não é assim? Se eu coloco o dedo numa superfície, a mão numa superfície quente, eu não tiro instintivamente. Por quê? Porque aquele estímulo entrou pelo meu sistema nervoso, né, através do meu tato, percorreu os meus nervos, chegou no meu cérebro, lá no centro que é responsável por captar essa sensação, a dor, e tem uma reação. Então, nesse caso, a dor, ela é o quê? E aí, no meu jeitinho simples de interagir com vocês, eu gosto dessa participação, né? Então, a dor, nesse caso, ela significa o quê? Quando você tem um estímulo doloroso e se afasta dele. Defesa. Sobrevivência. Ele foi logo no X da questão. A dor é um mecanismo de proteção, de defesa, que está profundamente
profundamente conectado com o nosso instinto de sobrevivência. É exatamente isso. Então nós somos criaturas, enquanto aqui encarnados, também biológicas. E esse sistema biológico ele tem um saber de amplo espectro, do qual faz parte o mecanismo da dor. E não é só isso, não é só botar a mão na superfície quente. Eu posso ter um desequilíbrio físico, né, uma doença, digamos assim, e essa doença gera um sintoma. O sintoma é um sinal, né? A dor é um desses sintomas. E aí quando você tem a dor, você é chamado a atenção para aquilo, e aí você procura o médico e vai lá tratar o que quer que seja. Imagina se não fosse a dor. A doença ia crescendo, crescendo, às vezes até uma simples, né? Dói pra caramba. Uma simples dor de dente poderia virar uma grande infecção que traria consequências bem complicadas para você. Mas a dor vai lá, atua, chama a nossa atenção e a gente busca o equilíbrio. Muito bem, eu acredito que esses pequenos exemplos já sejam assim bem suficientes para a gente ancorar esse entendimento. Que a dor, no sentido biológico, no sentido físico, ela é uma proteção, ela é uma defesa e ela está ligada ao nosso instinto primário de sobrevivência. Certo? Certo. Então tá. E será que isso se expande para outra dimensão do nosso ser? Que outra dimensão do nosso ser é essa, Anderson? Corpo. A gente tem 3 dimensões, só para dar a dica: corpo, espírito, perispírito. O pessoal espírita já tem a visão pronta, né? Então nem é isso que eu falo. Até para os meus clientes que não são espíritas, eu falo assim: ó, nós somos seres tríplices. Nós temos corpo, mente, parte mental e emocional e espírito. E aí nessa condição espiritual, quando a gente já é espírita e estuda, a gente sabe que tem o perispírito, de quem vai para umas outras linhas sabe que tem vários corpos espirituais, corpo mental e por aí vai. Mas em essência, a gente pode dizer que a gente é feito de corpo, mente e espírito. Faz sentido assim? Tem uma lógica, né? Então, no corpo a gente já viu que a dor é um mecanismo de sobrevivência e que é atrelado a esse sistema de proteção, de defesa. E no aspecto mental espiritual? Será que é simples assim essa transição, essa analogia? A dor também é um mecanismo de defesa, é um mecanismo de proteção, está ligado à nossa sobrevivência? Sobrevivência não, porque o espírito não morre. Então, em tese, o espírito não precisa de um mecanismo de defesa para conservar a sua sobrevivência, porque o espírito é imortal, não é? Mas vamos lá, então pegando no sentido psicológico, quando eu sofro, quando eu tenho uma perda, quando eu tenho uma decepção, que pode ser em qualquer nível, vamos pegar assim uma desilusão amorosa. Estou pensando aqui num caso real, de uma pessoa que encontrou uma outra, e que desenvolveu uma relação, que se apaixonou, a princípio estava sendo correspondida, e com o passar do tempo, essa estrutura foi mudando, isso é normal, acontece, e depois a outra pessoa diz que não queria mais, enquanto essa estava convicta que existia um futuro juntos pela frente. O nome disso, assim, quando a gente está tratando psicologicamente, é criar expectativa. A gente cria expectativa baseada naquilo que a gente deseja. E aí quando essa expectativa é frustrada, isso causa dor. Causa muita dor, dependendo do tamanho da expectativa. A dor vai ser exatamente proporcional ao tamanho da expectativa que você criou. Mas vamos lá, vamos ao que nos interessa para a nossa reflexão de hoje. Essa dor, ela está ali por quê? Por causa de quê que essa dor está ali? Qual é a função dela? É de proteção? É instinto de sobrevivência? A gente já viu que instinto de sobrevivência não é. Porque a nossa parte mental, que está conectada ao nosso espírito, é imortal.
Então aquela dor tem uma função. Será que tem? Qual é a função dessa dor? Estou esperando. Vocês estão meio tímidos hoje? O que aconteceu? Parece até que não sou eu que estou aqui, que a gente já está assim, íntimo e próximo. Essa dor tem a função de... gente, isso é aprendizado, beleza. Falou com voz firme, né? Tipo, vou falar. Que muitos de nós somos traumatizados na escola, que falamos alguma coisa e aí o professor, sei lá, tratou meio mal. Alguns professores, raríssimos, de vez em quando cometem esse erro de responder mal a pergunta do aluno. Tipo, não é possível que você está com essa dúvida. Nossa, isso para criança, para pré-adolescente, isso é mortal, pode gerar um trauma. E eu conheço casos assim, que o professor rechaçou a pergunta que o aluno fez, a turma toda riu, e aí o rapaz chegou lá no meu consultório, ainda com dificuldades no âmbito profissional, e quando a gente foi investigar, estava lá esse trauma, do dia que a turma toda dele riu dele. Agora eu lembrei mais especificamente, vou até compartilhar esse caso, que foi uma dor que ele sentiu muito grande. Ele tinha dificuldade na matéria, a matéria era inglês, mas ele estudou bastante, fez o esforço para se sair bem, e ele já se percebia uma pessoa meio tímida. E aí a professora, cara, requinte de crueldade dessa professora. Eu amo os professores, assim, eu acho a missão incrível, mas ela fez uma coisa muito reprovável. Ela disse: nossa, fulano, você me surpreendeu, você tirou uma nota aqui incrível. Eu fiquei surpresa, colocando todo um ar de positividade, como se ele tivesse tirado um notão. Quando ele chegou perto da mesa e foi pegar a nota, ele viu que era nota 0, e a professora falou: a sua nota é essa mesmo, nota 0. E todos os amiguinhos, infelizmente as crianças, né, não têm essa noção do impacto que isso pode causar, começaram a rir e debochar dele. Ele sentou na cadeira, ficou encolhidinho, só chorando. Será que esse garoto perguntou de novo alguma coisa? Em qualquer tempo? Em nenhum tempo. Foi lá do primário, que hoje chama... Antes era primário, hoje em dia ensino fundamental. Do primário até a faculdade, sem fazer mais nenhuma pergunta. Por quê? Porque estava com aquele trauma ali. Muito bem, eu comecei falando da desilusão amorosa, daquela pessoa, dei aquele exemplo real, acabei vindo com outro exemplo real. Essas dores, elas têm função? Aí, aprendizado. Foi você que falou, Charlie? Aprendizado? Estava lá atrás, ouvi uma voz forte. Aprendizado. Será que é isso mesmo? Vocês concordam que esse tipo de dor gera aprendizado? Pode. Beleza, essa é uma frase que eu conheço e gosto muito dela, admiro muito ela. Mas se a gente for pegar o garoto, a criança que sofre uma experiência como essa, será que ele tem essa opção de fato? Será que ele tem uma maturidade de consciência para falar: não, isso foi assim, foi assado, vou entender essa professora, deve ter tido os traumas dela na infância, agora ela está revidando em mim? Ele não tinha isso. É comum não ter, mas mesmo assim, essa frase é válida. Porque quando a gente chega na maturidade, quando a gente expande a nossa consciência, aí isso vai fazer toda a diferença. Tem toda a razão. Porque aí você pode discernir e acolher a dor de uma forma que ela não seja o sofrimento. E aí a gente teria que definir essa diferença. Mais tarde, de repente, a gente faz isso. Mas voltando lá para o caso do menino, que não tinha esse discernimento ainda, aquela dor ainda assim traz aprendizado. O que ele aprendeu com isso? Se ele está ali no trauma até hoje. Enquanto vocês refletem um segundo, eu vou pegar uma... Bem, eu sinto um pouco a energia, e eu sei que a energia dessa hora, com essa reflexão, ela é meio assim estranha, a gente fica um pouco hesitante.
aprendeu o quê? Cada um vai para um lado assim no pensamento. Eu particularmente acredito que a dor realmente ensina. Ela tem uma proposta pedagógica, mesmo que a gente não alcance o que ela está querendo ensinar ali naquele momento. Se você não tem uma visão sistêmica, uma visão ampla da condição desta criança, que na verdade é um espírito imortal, que na verdade já vem de várias outras experiências, você não tem como avaliar que tipo de necessidade de aprendizado esse espírito trouxe para essa vida. Não é assim? Agora, a prova de que a idade está chegando. Eu nunca usei óculos aqui, primeira vez. Agora teve jeito. Teve jeito, porque senão eu vou ficar... Vamos lá. Capítulo 5, Evangelho segundo o Espiritismo, nossa referência máxima. Bem-aventurado... O título é Bem-aventurados os aflitos. Título desse capítulo. Vou ler só a passagenzinha do Evangelho mesmo, não as explicações. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, pois o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, pois sereis saciados. Sois felizes, vós que chorais agora, pois rireis. Mas ai de vós, ricos, que tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, pois tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis. As bem-aventuranças do Cristo. E nessa parte, pelo menos, ela está enfatizando o nosso tema. Engraçado que agora eu não enxergo nada assim de longe, que é só para perto. Que alívio. É que eu não estou acostumado ainda. E aí, com essas palavras de Jesus, e se a gente vai refletir, a gente pode ter algumas impressões, a gente pode tirar algumas inferências. Dá uma impressão de que o bom é sofrer, porque as bem-aventuranças, o reino dos céus é daqueles que choram. E no finalzinho aqui, essa é uma passagem que está em Lucas, entre o 20 e o 30, o capítulo, dá uma impressão que aquele que ri agora, aquele que está nas consolações do mundo, vai sofrer lá na frente. E hoje, com a doutrina espírita, a gente sabe que esse lá na frente tem a ver com a nossa vida após o nosso desencarne e com as sucessivas reencarnações. Então acaba que podemos tirar uma interpretação de que agora o grande lance é sofrer. Porque se você não estiver sofrendo, você não vai ganhar o prêmio da consolação futura. Será que era isso que Jesus estava querendo dizer? Sim ou não? Não. Eu pessoalmente, nas minhas reflexões, também acho que não. Mas não dá para a gente olhar para isso e passar por cima, porque é um ensinamento do mestre, né? É algo profundo que ele trouxe para a gente refletir. E hoje a gente tem mais condições de refletir sobre as palavras dele do que em outros tempos. Então o sofrimento, quando ele existe, ele tem um propósito. Ele está atrelado a um processo de crescimento, sim. Ele está atrelado a um processo de desconstrução de um certo tipo de mentalidade que faz a gente se afastar das leis divinas, das leis de Deus. Leis divinas, leis de Deus. Vamos falar de forma simples.
A principal lei é de amor, justiça e caridade. Quando você faz escolhas na sua vida que te afastam desse caminho, que é o caminho do bem, que é o caminho da harmonia, que é o caminho da serenidade. Eu falei no início aqui da pessoa que se estressa no trânsito e que emana vibrações negativas para o seu irmão que está ali do lado, que é seu irmão, filho do mesmo pai. Então, quando você faz isso, mesmo que de forma pequena, você está se afastando das leis divinas. E isso vai te trazer consequências. Digamos que a pessoa faça isso sistematicamente. E aí, dali a um tempo, ela desenvolve uma úlcera, uma gastrite. Vou pegar mais leve, né? Uma gastrite. Aí vai no médico. Aí o médico faz o diagnóstico e diz que ele tem uma bactéria, Helicobacter pylori. Eu acho que é esse, né? É isso aí, H. pylori. É isso aí, mais fácil. Beleza, aí bactéria. A bactéria estava aí, ela entrou aqui e agora estou sofrendo a consequência. Será que é só isso? Claro que não. A gente predispõe o nosso organismo físico por conta dos nossos desajustes psicoemocionais. Aí a bactéria vem e faz a função dela. Mas não foi uma bactériazinha que saltou de paraquedas. Imagina essa cena, a bactéria saltando de paraquedas, caindo e tchum, entra em você. Não é assim que funciona. Então a gente predispõe as doenças, isso a gente já sabe. Então, só recapitulando, elas estão diretamente relacionadas aos nossos padrões mentais, emocionais e de atitude. Então, quando a gente desvia das leis divinas, algo acontece. E aí eu vou falar para vocês de um princípio que é muito interessante, porque a gente vai guardar com mais facilidade. DNA. O que é o DNA? Falando da forma mais simples e assim leiga, porque eu não tenho também todo esse conhecimento para falar de forma esmiuçada. É o código genético, não é? Que a gente herda de quem? Que forma as nossas características físicas. Cor dos olhos, cor do cabelo, altura. O DNA a gente herda de quem? Dos pais. Da nossa ancestralidade, a mais direta, os pais. Então, esse DNA traz todo um código que a ciência vem desvendando. A gente herda, segundo os estudos mais recentes, até padrões psicoemocionais dos nossos pais. Mas esse é um tema bem interessante que desviaria muito aqui do nosso foco. Mas a gente herda as características fundamentais daqueles que são os nossos progenitores na matéria. Quem é o nosso progenitor espiritual? Deus. Beleza, foi rápido. Então Deus, a causa primária de todas as coisas, a sabedoria suprema, é o nosso pai e mãe. Deus é pai e mãe, porque dele emana todas as criaturas. E será que a gente traz no nosso espírito o código divino? Será que a gente tem um DNA espiritual? Sim, nós temos um DNA espiritual que nos faz semelhantes ao Criador. É por isso que tem nas Escrituras: nós somos a imagem e semelhança do Criador. E é claro que a gente tem que ampliar os horizontes, porque a imagem e semelhança não no sentido físico, até porque o espírito na sua essência não tem aparência, mas nós somos criaturas criadoras iguais a Deus. Nós criamos um universo igual a Deus, só que o nosso universo é um pouquinho mais restrito, né? Mas é o universo da nossa vida que é a responsabilidade nossa, que é a criação nossa. Então nós temos um DNA divino que traz as leis divinas gravadas ali no nosso DNA. E como é que funciona isso na prática? Eu expliquei isso para o meu filho uma vez, ele ficou bem reflexivo, e hoje a gente se encontrou e o assunto foi exatamente esse.
Pois eu dou o exemplo dele. O DNA divino está lá, gravadinho em nós, com todas as leis impressas no nosso sistema. Amor, justiça, caridade, lei de causa e efeito, lei de sintonia, enfim, vamos traduzir tudo isso numa grande harmonia divina. Quando você se desvia do alvo, o seu DNA divino, ele começa a entrar em ação. Não é um processo de fora para dentro, é um processo de dentro para fora. O seu DNA divino começa a se incomodar, vamos dizer assim, falando palavras simples, porque você está se desviando dos propósitos maiores, das leis universais. E aí esse DNA divino, ele tem poder. Ele começa a fazer você vibrar numa frequência, trazendo o conceito de energia, para que você crie uma realidade adversa. Traduzindo mais ainda, para que você crie problemas na sua vida, seja de ordem física, ou emocional, ou espiritual. Porque quando você cria o problema, quando você cria a dor vai fazer você procurar um movimento para o caminho reto do bem. E olha que conceito interessante, vale compartilhar isso. A palavra pecado, que é carregada de uma energia assim pesada, preconceituosa e distorcida ao longo, posso dizer até dos milênios, pela religião, ela significa na sua origem errar o alvo. Pecado, na sua origem, na origem da palavra, etimologicamente falando, significa errar o alvo. E que alvo é esse? É o bem, é Deus, é o amor, é a paz, é a harmonia. Esse é o alvo, sempre vai ser o alvo. Você pode até não concordar, lutar contra isso, você tem esse direito, você tem livre-arbítrio. Mas quando você erra o alvo, quando você peca, e aí agora eu estou tirando aquele peso da palavra pecado, porque nós todos realmente somos pecadores, sem esse sentido pesado que a religião trouxe, a religião distorcida. Somos pecadores por quê? Porque erramos o alvo. De vez em quando a gente se afasta das leis divinas, se afasta do amor maior. E aí quando você se afasta, o que acontece? O que o DNA divino faz? Ele vibra, ele repercute, porque você é uma criatura criadora, você é semelhante a Deus nesse sentido, você vai criar uma realidade adversa. Seja uma doença física, seja uma dificuldade na relação, seja uma dificuldade nas suas finanças. Ou você é aquela pessoa que briga com todo mundo, só para pegar um exemplo. E aí essa dificuldade, que a gente chama de dor, de sofrimento, ela vai trabalhar no seu espírito, ela vai te amassar ali um pouquinho, porque ninguém gosta de sofrer, sofrer é ruim, a dor é um negócio cômodo, e aí você vai e faz o ajuste, e aí entra na linha da harmonia mais uma vez. Nesse sentido, a dor é uma professora mesmo. Nesse sentido, a dor é um processo pedagógico da nossa condição espiritual. E aí eu ouço essa pergunta com alguma frequência, quando é esse tema. É possível evoluir sem dor? Pelo amor. Pelo amor. É possível. Será que nós estamos preparados? Será que a gente já chegou nesse patamar que a gente só vai evoluir pelo amor? Eu certamente não. Eu certamente não. Ainda preciso da dor. Olha que desafio falar isso. Mas gente, por favor, peguem leve comigo. Eu estou querendo acertar. Eu estou me empenhando noite e dia e noite, acreditem, para acertar cada vez mais. Sem neuras. Mas eu realmente quero acertar. Mas tenho consciência, estou ciente de que ainda não estou preparado para evoluir só no amor. Quando é que você está preparado para evoluir só no amor? Quando você já está num grau de clareza interna, que você de autoconhecimento, que você se observa
faz uma varredura do seu ser. Quero muito chegar lá para frente. Faz uma varredura do seu ser, vê aonde você ainda tem erros, dificuldades, sombras, pecados, onde você erra o alvo, e antes de precisar da dor, você vai lá e corrige, você vai lá e se empenha. Olha que beleza, olha que máximo. Não teria mais cateterismo, não teria mais antidepressivo. Por quê? Antes de entupir a veia do coração, você já viu, pô, estou me alimentando mal, não estou fazendo atividade física, vou corrigir logo isso e pronto. Essa vida saudável, vou viver até os 90 anos e vai morrer dormindo. Mas não, chega lá o sujeito com 60 anos, tem que passar pela faca e fazer lá o procedimento, seja o cateterismo, seja ponte safena. Eu estou generalizando um pouco, tá, gente? Mas em geral acontece muito isso. Por quê? Porque o indivíduo estava, agora eu vou usar esse termo com mais frequência, né? Que já que a gente entendeu, ele estava pecando, errando o alvo, não seguindo essa lei de conservação do próprio corpo, agredindo o seu sistema com alimentos inadequados, com hábitos inadequados, por aí vai. Aí veio a dor. E aí eu já conheci casos reais, muito próximos, que depois que a pessoa passa pela cirurgia, vida boa, qualidade de vida, se alimenta bem, faz exercício, se cuida. Parabéns, parabéns, aprendeu. Quem que ensinou? A dor. Eu já vi casos surreais. A pessoa tinha diabetes, não fazia nada que era certo, amputou uma perna por conta de não seguir as orientações, e tudo estava indicando que isso ia acontecer. Ainda assim a pessoa não corrigiu. Eu não sei se vocês vão ficar chocados com essa história como eu fiquei, mas eu fiquei. A pessoa não corrigiu os hábitos, apesar de ter amputado uma perna, amputou a outra perna. Eu fiquei chocado, eu ouvi isso de uma senhora, ela estava falando do esposo dela, eu não conhecia a pessoa que foi amputada. Ela não mudou os hábitos, apesar do médico, de tudo, de toda a dor. Desencarnou. E a dor fez o papel dela? Fez. A pessoa que tem o livre-arbítrio, o direito de escolha, não aprendeu a lição naquele momento. Mas nós somos espíritos imortais e não acaba nunca. E essa pessoa vai chegar em outro plano e vai ter outro tipo de vivências e vai continuar aprendendo, talvez tendo acesso a outras informações. E agora uma parte triste desse exemplo e dessa condição que a gente se encontra enquanto seres numa marcha evolutiva. A dor não tem limites, não existe um teto. A dor, ela pode aumentar indefinidamente. Para quê? Para que a pessoa, diante desse mecanismo, faça as suas correções, faça os seus ajustes internos e possa se realinhar mais uma vez com as leis divinas. Então, a causa das dores, em geral, advém de um desalinhamento das leis divinas. É isso que você está dizendo, Anderson? Sim. A dor, em geral, é só isso. É só isso, né? É algo muito amplo na nossa condição de espíritos caminhantes na estrada do progresso. E o que faremos com essa informação? Sabendo que a dor não tem limites, que o DNA divino está inserido na nossa dimensão mais real, que é a nossa dimensão espiritual, e ele não para de funcionar nunca. Quando a dor vem, ela está
alertando, é um grito de alerta para que você faça o seu movimento de volta para casa do Pai. E às vezes a gente ouve assim, diante de uma dor: isso foi a vontade de Deus. Essa dor, essa perda, esse sofrimento, aceite, irmão, aceite, porque é a vontade de Deus. Deus tem um propósito na sua vida, por isso que Ele está causando essa dor em você. É uma fala bonita, é uma fala bem intencionada e tem uma proposta de consolação, e às vezes até consola, dependendo do nível de consciência que a pessoa está. Mas graças a Deus a gente tem a doutrina espírita, que com os seus conhecimentos esclarecedores de fé raciocinada, nos permite ir além. Deus, na sua soberania, não deseja nenhum sofrimento para o ser humano. Ele criou o universo, criou as leis divinas, nos criou com as leis impressas no nosso ser, e Ele está ali, vamos pegar assim, né? Ele está ali torcendo, querendo, desejando o nosso progresso e trabalhando por ele. Mas para que esse progresso seja verdadeiro, ele precisa ser autoconduzido, porque senão Deus pegaria a gente do sofrimento e colocaria a gente já numa consciência, numa condição melhor, mas isso não viraria aprendizado. É igual a criança chegar em casa e ter uma dificuldade na escola e o pai fazer o dever para ela. Tem pais que fazem isso. Tem pais que fazem tudo para aliviar a dor dos filhos. E isso é um perigo. Isso é um perigo. Porque vai criar adultos frágeis que vão ficar deprimidos com facilidade, porque não passaram pelo processo natural da dor, da frustração, que lapida o ser, que cria estrutura, que cria condições. Eu não sei vocês, mas eu andei bastante descalço quando eu era criança. E quando você anda descalço, a pele do pé, ela vai ficando mais grossinha. E aí você consegue andar na pedra, e você consegue andar na praia, ir no chão. Quando o seu pé é muito sensível, qualquer pedrinha pode acabar com você. Então, a ideia é de que a dor faz parte do processo, mas ela também não precisa ser imputada de propósito. Eu preciso falar isso, já que eu cheguei no exemplo dos filhos, né? Então, se a dor é professora, se a dor ensina, eu vou, diante de um erro que o meu filho comete, imputar a dor. Eu vou dar o castigo. Eu vou até bater, porque a dor ensina. Se ele fizer uma coisa errada e ele apanhar, ele vai, pela dor, entender que ele fez uma coisa errada e não vai fazer de novo. Tem uma lógica, né? Tem uma lógica baseada no que a gente acabou de falar. Mas da mesma forma que eu comparei os pais a Deus, eu vou comparar Deus aos pais. Será que Deus faz assim com a gente? Ele não está aprendendo, vou lá dar uns petelecos nele para ver se ele aprende. Não, é o contrário. A gente está criando o nosso próprio sofrimento, as nossas próprias dores, através dessa dinâmica do DNA divino, e Deus nos ampara. Deus e todas as suas formas de atuação, os espíritos amigos, os próprios seres encarnados que se apoiam mutuamente, Deus usa todo esse sistema rico e a sabedoria da natureza para nos ajudar a entrar no alinhamento e se afastar da dor. Então Deus é o Pai amoroso que permite sim que a gente colha os frutos daquilo que a gente plantou, mas faz de tudo para nos amparar, para nos ajudar na caminhada. Então, voltando para os pais mais uma vez, se o filho não fez as suas tarefas, se o filho vai tirar uma nota ruim, deixe ele tirar a nota ruim. Deixe ele tirar a nota ruim.
para ele sentir o processo, para você poder conversar com ele e falar: filho, você criou essa realidade, papai está aqui, mamãe está aqui para te ajudar. Na próxima a gente vai estudar mais juntos, eu até me comprometo a estar perto de você nessa hora, mas isso faz parte. Aí a criança chora, ou sofre, ou tem um incômodo qualquer que seja dela. E eu dei o exemplo de uma prova, né? Pode ser que seja repetir um ano. Eu já soube de um caso, isso acontece, que o garoto repetiu o ano. Aí os pais tiraram ele da escola para colocar numa escola onde tinha uma espécie de supletivo, alguma coisa de compensação, para que ele pudesse adiantar um ano e voltar para a escola depois, como se nada tivesse acontecido, e ele continuar com os mesmos amigos dele. Entenderam o que aconteceu? Então esses pais viraram do avesso, fizeram uma cambalhota para que o filho não experimentasse esse processo, para que ele não perdesse tempo, para que ele não perdesse a turma dele de amigos. E se perdesse? Será que teria sido positivo para ele? Certamente que sim, porque era uma dor que foi ele que criou. E os pais podem estar ali para apoiar, mas os pais precisam estar conscientes para fazer isso, porque se não estiverem conscientes, vão querer ir por esse caminho de evitar a dor. Deus não cria as nossas dores. Ele não nos coloca em situações dolorosas e de sofrimento para que a gente aprenda. Não é Deus que faz isso. Somos nós mesmos. Mas isso nos coloca num paradigma muito delicado. Muito delicado, principalmente nós que estamos aprofundando na doutrina espírita, que é o Consolador prometido, que é a promessa do Cristo, para que nós pudéssemos ter o amparo do conhecimento que liberta. Não é a verdade que liberta? Conhecereis a verdade vos libertará. E se eu estou diante de uma dor? Porque eu imagino que tenha pessoas aqui hoje, com certeza não a maioria, mas que estão experimentando uma dor na sua vida, seja nas suas relações, seja com um filho, seja com uma perda que teve há pouco tempo ou há muito tempo, porque as perdas representam uma das maiores dores que o ser humano pode experimentar, as perdas dos entes queridos. Ou pode ser uma doença, ou pode ser uma pessoa da família que esteja doente, ou qualquer dor, em qualquer nível. E aí, quando você está diante da dor, com o instrumento da doutrina espírita, com o Consolador prometido, você vai consolar essa pessoa como? Foi o seu DNA divino que criou isso, então aprende aí sua lição e segue em frente? É assim que a gente consola? Não é assim que a gente consola. Esse é um consolo frio. Esse é um consolo desumano até. Porque o Cristo, antes de revelar as verdades eternas, antes de trazer a lucidez do conhecimento, ele trazia o seu amor. Ele trazia a sua postura de quem sabe amar, de quem sabe acolher, de quem sabe abraçar. Mas era o professor, o grande médico das almas. Era, não é? E aí vale essa lembrança do processo pedagógico de Jesus. Quando se aproximava dele uma pessoa em sofrimento, com alguma dor, ele perguntava assim: por que me procuras? O que queres que eu faça? Mesmo ele já sabendo que a pessoa tinha uma dor, e ele sabia até qual era a dor. E por que ele fazia essa pergunta? Porque Jesus não queria trazer simplesmente um analgésico para a nossa alma. Ele não queria só aliviar a nossa dor. Ele queria atuar na causa
queria e quer até hoje. E para isso, ele era e é o nosso irmão mais velho, espírito puro, coordenador do nosso orbe planetário, e que tem um coração que é regido pelo amor. A sabedoria de Jesus é regida pelo amor de Jesus, não é o contrário. O que seria o contrário? O amor de Jesus ser regido pela sabedoria dele. Mas quem rege as almas superiores, e a gente está aqui para treinar isso, é o nosso amor. É a grande lição. Então, quando Jesus perguntava: o que queres que eu faça? Ele estava só chamando a pessoa para essa compreensão profunda, de que ela precisava desenvolver a consciência dela sobre o que a levou àquele sofrimento. Ela precisava pensar: eu quero me curar ou eu quero só aliviar a minha dor? E aí, quando ela se comprometia e dizia o que ela queria, Jesus estava lá, com o seu magnetismo, com o seu amor incomensurável, para fazer a cura essencial, a cura do ser profundo. E quando a pessoa era curada, ela recebia mais uma recomendação: vá e não peques mais. E outra coisa que Jesus dizia após as curas: a tua fé te curou. É tão profundo, é tão bonito, é tão carregado de conhecimento, porque quando ele dizia a tua fé te curou, ele não estava dizendo eu sou aqui o poderoso que te cura. Ele estava nos ensinando que o poder está em nós, e que mediante a um despertar desse poder, você pode curar as suas dores, você pode remover as montanhas da sua alma, que aquele que tiver fé será capaz de transportar montanhas. São as montanhas internas. Vá e não peques mais, dando a dica. Ele estava falando do DNA divino lá atrás, com outras palavras, dando a dica para você assumir a responsabilidade pela sua caminhada, para você entender que os seus passos são os geradores das consequências que você experimenta. Mas muitas vezes Jesus e os seus apóstolos e discípulos eram orientados para acolher, para abraçar, para trazer o irmão para junto da nossa esfera amorosa, porque essa é a forma primeira e principal de lidarmos com a dor daqueles que nos chegam. E tem dores, mesmo que a gente já conheça a doutrina espírita, que são tão intensas, que são tão profundas, que elas vão levar anos para cicatrizar. E quem estiver perto de uma pessoa que sofre esse tipo de dor, e se você quiser ser um com Deus e um missionário do Cristo, esteja pronto para acolher a dor do seu irmão, da sua mãe, do seu pai, de um amigo querido. Esteja pronto para acolher com o seu amor, com o seu abraço, com as suas orações. E no momento oportuno, você pode sim trazer um esclarecimento. No momento oportuno, você pode compartilhar com essa pessoa querida, dentro do possível, dentro do que for razoável para ela, de que ela é um espírito imortal. E de que as dores estão aqui com um propósito. Sim, as dores estão aqui com um propósito. E o propósito maior de todas as dores humanas é aprender a amar.
é aprender a fazer a ligação com o Pai, a ligação com Deus. Porque o maior pecado que existe é você se afastar do amor divino. Lembrando que pecado é só errar o alvo, tá, gente? É você desviar do caminho. E quando você retorna para o caminho e se reencontra com o amor divino, as suas dores imediatamente começam a ser aliviadas. Quantas pessoas chegaram aqui na casa espírita pela dor? Quantas pessoas receberam o chamado, que a minha irmã Patrícia falou lindamente na oração, o chamado da voz interna, veio através da dor, e que hoje estão recebendo dessa doutrina abençoada por Deus a consolação, o alívio, o amparo, para que gradativamente a gente vá se libertando dos grilhões da dor. Como eu falei, já aqui concluindo, a dor mais intensa é a perda. É a perda dos entes queridos. É esse afastamento, que a gente sabe que é temporário, mas dói a si mesmo. Eu até pouco tempo não tinha experimentado isso em níveis mais profundos. E aí, com a partida do meu pai para a espiritualidade, eu pude entender, né? Que uma coisa é você avaliar o outro com a sua empatia, tentando entender o que o outro sente. A outra coisa é viver. Então, cada um experimenta isso de uma forma. E eu respeito todas as formas de experienciar essa dor, a dor da perda. E a pessoa para quem eu olhei agora, ela sabe o que é essa dor, em níveis máximos, que é perder o próprio filho. E quando a gente experimenta essa dor e busca o Consolador, que é Jesus, que disse nas suas palavras pilares: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque eu sou puro e humilde de coração. Então, quando você, pela dor, mesmo que seja a dor máxima, se aproxima do Cristo e da vibração amorosa dele, você é envolvido por esse amor. E esse amor te dá o acolhimento e proporciona uma clareza na sua mente, para que você possa, através da doutrina, expandir a sua consciência e ter a certeza de que o seu filho, de que o seu pai, de que a sua mãe, os seus amigos, os seus irmãos que já partiram, estão vivos. E dependendo do caso, do tempo que já passou, estão felizes, prontos para te receber quando chegar a sua hora, com um abraço apertado, sem palavras, que vai dizer tudo no nosso coração. Que a paz de Jesus esteja conosco agora e para sempre. Assim seja.